Cássio, estamos nós aqui de novo. Maravilha, você que nos acompanha no podcast Em Volta da Mesa. Uma ideia maravilhosa que surgiu em nossa comunidade de dar vida às partilhas que acontecem em volta da mesa na nossa comunidade Instrumento de Deus, né? Então, hoje nós estamos aqui com mais uma convidada, mais uma oportunidade de partilhar a vida, né? Como eu estava dizendo, na nossa comunidade, muitas partilhas acontecem na cozinha, né? Hein, Paula? Você já participou um pouco dessa partilha na cozinha da nossa comunidade? Na verdade, a comunidade nasceu numa partilha na mesa, né? E assim como Jesus e os seus apóstolos, era na partilha do pão, na partilha da palavra, na partilha da vida que a graça acontece, né? E isso o nosso pai fundador, o Padre Fábio, sempre primou, né? Então ele queria a mesa organizada, a mesa arrumada para acolher sempre, não só nós da comunidade, mas todos os amigos que lá vinham, né? Que maravilha. E antes de eu apresentar a nossa convidada, né, eu quero que você, por favor, siga nas redes sociais aí, no Instagram, arroba, né? Não é arroba, é arroba? É arroba mesmo. Arroba com instrumento. Eu não sou da tecnologia, me confundo com essas coisas, confesso, tá? Mas é arroba com Instrumento de Deus, você vai encontrar no Facebook, Instagram, no YouTube, você vai encontrar toda a missão da comunidade Instrumento de Deus. E eu também quero colocar aqui o arroba agnusdei.lojaid. É a loja da nossa comunidade, inclusive essa caneca aqui poderosa que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui no nosso podcast, você vai encontrar todos os produtos da nossa loja nas nossas redes sociais, tá? E eu quero apresentar, posso, Paula, apresentar? Pode, por favor, tem as honras. A nossa convidada, criadora do projeto Sou Fênix, plataforma de desenvolvimento humano e espiritual para mulheres, psicoterapeuta, viúva, mãe e membro do movimento Jovens Sarados. Com vocês na mesa do nosso podcast, Cíntia Almeida. Seja bem-vinda. Obrigada, Cássio, obrigada, Paula, né? Essa comunidade sempre me acolheu já, né, desde sempre, assim, conheço a comunidade, acho que dos inícios, conheço o Fábio da época que ele fazia caminho vocacional, na Canção Nova, não era nem padre, né? Agora Padre Fábio, Padre Fábio. Então, assim, fico muito feliz de estar aqui, né, nesse lugar de partilha, porque é aqui que a gente cresce, né? Quando a gente partilha a vida, é aí que a gente cresce. Então, pra de alegria. Ô, Cíntia, na nossa comunidade, a gente fala que a vida comunitária, a partilha, a convivência, ou cura. É verdade. Né? Então, esse projeto, né, e esse bate-papo nosso, assim, eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, mas eu tenho certeza também que quem está escutando essa partilha vai poder se identificar muito com a tua história, com a tua vida. Tá ótimo. Paula. Nosso pai fundador, ele fez uma oração para nós fazermos sempre antes das refeições. Contudo, ela fala muito, né? Que a gente diz assim, que na partilha das nossas vidas, do alimento, é que nós podemos reconhecer Deus no meio de nós. Verdade. Né? E é isso que a gente está te convidando, né? Reconhecer aqui esse Deus que me habita, que te habita, que habita meu irmão Cássio. Nós estamos partilhando. Né? Agora partilha o alimento também aqui, alimento. bem gostoso. Legal. Ô, Cíntia, eu queria que você, começando esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa importância do autoconhecimento na fé. E eu até, não somente na fé, trazendo nessa dimensão nossa, da nossa igreja, né, mas eu entendo que muitas vezes as pessoas não dão um passo na vida espiritual, na fé, porque não tem esse autoconhecimento da vida, do eu, né? Quem sou eu, né? Então, muitas das vezes a gente não dá passo na vida espiritual porque a vida humana não tá legal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dentro da sua história dessa importância do autoconhecimento.
Olha, Cássio, eu penso que quando a gente não tem uma base humana, não tem como Deus construir o edifício espiritual. São Paulo, em Coríntios, ele fala isso, né? O fundamento é o próprio Jesus, não há outro, mas as estacas, né? A construção precisa subir. E essa base de construção, né, o Padre Fausto da Opus Dei vai trazer, é exatamente as virtudes humanas. Né? Não são nem as virtudes infusas, as cardeais, mas as humanas mesmo. Prudência, fortaleza. São essas as virtudes que vão dar espaço para Deus agir. Por quê? E aí essa palavra termina dizendo, né? E aí quando vier a prova, né, o fogo vai colocar o construtor à prova. Se ruir, ele arcará com os danos, né? Se permanecer, ele permanece. Então, o que eu percebo dentro do nosso meio cristão católico, né? Quando você não vive esse processo humano de autoconhecimento em paralelo à vida espiritual, você se torna um espiritualoide. É uma coisa desencarnada, né? Então, aquelas pessoas que são mais ritualistas, são mais... quase que cheias de como é que chamam? Eu quero dizer assim, que não fazem não vivem uma verdadeira espiritualidade encarnada na vida humana, mas é uma coisa, quase que... Fundamentalista? Não, é aquela pessoa que vive de missa de cura e libertação. Tem que sentir, tem que levitar. É quase supersticiosa. Tá. Chega ao nível da superstição, né? Então, eu preciso rezar o terço, porque senão... Não. Eu preciso rezar o terço porque é a minha via de oração, para minha intimidade com Nossa Senhora, Sim. é a intercessão dela. Entende? Então, assim, quando você não dá sentido para essas coisas, isso desencarna. Então, Jesus se faz homem para elevar a nossa humanidade. Aí a pessoa vai para um retiro, né? Tem uma experiência de conversão e volta para casa como se fosse anjo. Não vive mais. Não, Jesus se fez homem para elevar a humanidade, né? Ele não se fez né, outra coisa. Então, quando você tem esse impacto com Jesus, é a sua humanidade que tem esse impacto, não é dissociado, entende? Sim. É que eu tô lembrando do nosso fundador, Padre Fábio, né? Que fala que quando você volta de um retiro, você fica querendo abraçar a árvore, o poste, né? Isso. E tudo bem, né? Existe um impacto ali. Mas isso não é um processo de conversão? Sim. Né? Porque eu percebo também que hoje eu vejo muitas pessoas, e até mesmo do quanto Deus vai insistindo sobre a minha vida, a gente vai tendo a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? E eu vejo que é uma pedagogia de Deus isso. Sim. Você começa a abraçar o poste, a árvore, Isso. mas Deus te convida a dar passos, Exato. né? No concreto da vida, no dia a dia. Exatamente. Né? Porque não faz sentido. Deus nos convida a subir o monte, mas ele também diz que precisa descer, Legal. né? São José Maria Escrivá, ele fala, a fé não pode ser essa como um chapéu que você pendura do lado de fora do escritório e entra e vive a sua vida. Acho que São José Maria foi aquele que mais trouxe essa visão de Marta, né, que durante muito tempo a igreja trouxe Marta somente como o serviço, né, o apostolado, e Maria somente oração. E São José junta essas duas realidades, né? Então, a minha vida precisa ser uma oração. Eu preciso finalizar o meu dia de tal maneira. Lógico, existem os momentos específicos em que eu vou me colocar, me prostrar, né, a Santa Missa, o meu lugar dentro do meu quarto. Existem esses momentos. Sim. Mas mais do que isso, eu preciso infundir a minha vida de oração em absolutamente tudo que eu faço. Né? Se eu dissociar isso, eu corro esse risco, né? de virar alguém mais ritualista do que alguém verdadeiramente de fé, né? É aquele que diz, mas não vive, né? Isso. E aí o processo de autoconhecimento, e nem é frase minha, né, de Santa Teresa, ela diz assim, ó, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Porque eu preciso saber aquilo que eu sou. Para diante daquilo que tudo é, me permite alcançar. Daquele que tudo é, me permite alcançar, né? Santa Catarina de Sena diz assim, o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro, a experiência de Deus é esse, nunca abandonar o autoconhecimento. Porque é pelo autoconhecimento que eu reconheço as minhas misérias e abro espaço para Jesus agir. Né? Eu só vou procurar um médico
se eu reconheço que tem uma enfermidade. Sim. Então, o autoconhecimento, ele passa por esse caminho de olhar para si e dizer, não, eu tenho essas realidades, eu preciso que o Senhor alcance. E isso é para a vida inteira. Não é um processo que acaba com a idade X ou Y, até a sepultura, né? O Padre Léo falava isso. Né? É o processo de autoconhecimento e cura interior até 10 minutos depois da morte. Sim. Ele dizia. Porque é algo sem fim. À medida em que a gente avança, a gente vai conhecendo mais de nós e vai conhecendo mais de Deus. E esse processo vai acontecendo. Ô, Cíntia, vamos continuar nisso, porque a gente vive numa sociedade hoje muito imediatista, né? E você está dizendo aqui que o processo é até a morte, né? E hoje a gente vê essa sociedade hoje que que vende para nós uma perfeição que não existe, né? Mas nos cobra vida profissional, né? Dependendo, se a gente não busca esse autoconhecimento que a gente está conversando aqui, a gente leva isso para a igreja, a gente vai usando as máscaras, né? E se torna muito mais difícil viver essa vida de cristão no dia a dia, né? Sim. Então, diante disso, né, existem esses desafios de como viver esse autoconhecimento, esse processo, vamos se dizer assim, esse processo no dia a dia, na vida profissional, né, na vida de mãe, nessa vida profissional, nos seus atendimentos, enfim. Como viver esse processo no dia a dia? Olha, o primeiro, o que eu vejo, né? Até esquematizamos aqui um modelo, mas o primeiro passo é você sair de si. É a autotranscendência. O ser humano, ele não nasceu para si, ele nasceu para o outro. Então, por isso que a nossa sociedade... Não. Eu acho que você está equivocada. Não, eu estava no elevador hoje. Não deu tempo de tirar foto. No elevador do prédio, aí estava assim, momento autocuidado. Escreva cartas de amor para você mesmo. Gente, tem coisa Aonde? mais voltada pro próprio umbigo do que você escrever uma carta de amor para você si mesmo. mesma. Gente, olha isso, aqui ponto, tá lá no elevador, não sei quem que faz a seleção de conteúdo ali, mas é muito ruim, né? Porque hoje o pessoal fala para você buscar o teu prazer, esquece o outro, não existe o outro, né? Amar a Deus e amar o próximo, não existe, né? Eu preciso me amar, eu preciso comprar as coisas para mim, eu preciso ter as minhas coisas, a minha conta bancária, o que eu quero comprar e pronto, acabou. E aí, onde que a gente está? O OMS mostra que, um dado de 2019, que ainda não foi atualizado, mas é o dado mais recente, que a nossa sociedade é a sociedade que mais comete suicídio. Sim. Se você pegar os jovens de 16 a 30 ou 35 anos, a segunda causa de morte, maior índice de causa de morte é o suicídio, só perde para acidente de trânsito. Nossa. Então, como é que você explica uma sociedade completamente liberalista, entrega aos prazeres, que fomenta o prazer, com tanta ser tecnologia, a que mais comete suicídio e cresce 7% ao ano? Nossa. Então, assim, tá muito claro onde é que tá esse negócio. Sim. Porque é lógico, o prazer, né, Frank? Eu sou logoterapeuta, então a base frankliana é essa. Não existe o prazer em si, o prazer é efeito, é consequência. À medida em que você busca o prazer em si mesmo, só vai gerar frustração. Né? Então, você vai olhar isso para droga. Onde é que você chega com o prazer da droga? Na overdose. Onde é que você chega com o prazer do sexo? Na destruição daquele que é o amor verdadeiro. Então, toda busca pelo prazer em si mesmo gera destruição. É impossível uma pessoa buscar o prazer por si mesma. Onde está o verdadeiro prazer para o ser humano? Está na consequência. Então, vamos pegar aqui, então, a realidade biológica que transcende para a realidade espiritual. Quando você fala no amor conjugal. Quando é que você encontra o verdadeiro ápice do amor conjugal? Quando você está ali para o outro. Quando você não está preocupado consigo mesmo, com o seu próprio prazer, mas quando você está ali para se doar ao outro, para gerar prazer no outro. E você leva isso para o ápice. Tanto que, para nós, católicos, o casamento só se consuma no ato conjugal. Né? O padre está ali, ele auxilia, mas somente no ato conjugal, porque Deus criou o sexo. E Deus criou o sexo para duas finalidades, para dois fins últimos. É a geração de filhos para ele e a união do casal. Unitivo e procriativo. Exato. Então, assim, não tem segredo. Quanto mais você busca o prazer,
menos você o encontra, porque o prazer é efeito. E é bonito isso que você está dizendo, né, Paula? E, até trazendo para essa linha do matrimônio, assim, né? Porque você coloca o cristianismo nessa dimensão íntima, Sim. né? E que faz todo sentido, Uhum. né? Se você, na dimensão do cristianismo, se você tem que, sei lá, fazer um trabalho pastoral, né? Eu lembro do meu irmão que fazia sopa e ia entregar, né? Uma maneira concreta de levar o alimento para os irmãos, né? Você está fazendo um gesto concreto ali de ir até um irmão, levar um alimento. Mas nessa dimensão da sexualidade, da união conjugal, ninguém fala disso, né? E aqui na nossa conversa a gente tá entendendo isso muito claro. Até nessa dimensão sexual do prazer, não é para mim, é para o outro. E se você de fato escolheu uma pessoa que entende isso também, você tem o equilíbrio. O outro também vai se doar, vai se dar. E ali você encontra essa plenitude. Exatamente. Né? Olha que beleza. Então, quando o homem e a mulher se juntam no seu leito nupcial, Deus deixa ele compartilhar da centelha da vida. Exatamente. O casal participa da centelha da vida. Exatamente. A igreja nunca vai banalizar essa dimensão íntima, né? Que bonito. E é a coisa que está sendo mais atacada, né? Não, eu Sim. tenho que pensar em mim, né? O meu prazer, o meu querer. E muitas vezes é o contrário, é morrer para si, para se doar ao outro. Exato. E aí que a coisa acontece. Exatamente. E aí fica essa distorção toda, né? Por isso que tá tudo tão diferente, tão bagunçado. A palavra é bagunçado mesmo, né? Tá? Porque aquela história, existe uma ordem que é crível, que é plausível, que a gente vive, né? Você vive lá, eu vivo aqui, você vive, e de repente o mundo falou assim, não, isso aí tá errado, não. É porque, por exemplo, as pessoas me questionam também. Nossa, mas você é de Deus e tem problema? Aí você fala, eu sou humana. Eu falei, oi? A gente só para de ter dificuldade, situação... Quando morre, gente. No céu isso aí. Filho. Entendeu? Eu falei, Deus está na minha vida para que eu consiga ter força e coragem para viver dentro do segmento de Jesus e enfrentar tudo isso, né? Essa é uma loucura, né? Porque, então, a fé, ela não é escudo para dor. Não a fé não é, né? Não é também anestésico para dor. Eu sou viúva, assim. Sim. A dor, é o que eu digo, vai fazer 2 anos agora, em maio, que o Marcos faleceu. A fé que me faz caminhar não minimiza em nada a dor que eu sinto da ausência. Não é anestésico. Não é um comprimido que eu tomo. Eu vou lá na igreja, tomo um comprimido de Jesus e tá tudo bem. Não, né? Então, uma vez abri uma caixinha, alguém escreveu assim, nossa, mas parece que nada te abala. Eu falei, eu não abro câmera nas minhas noites em claro chorando pela ausência do meu marido. Mas a minha fé me faz levantar, porque eu entendi que isso não é aqui, né? Que a verdadeira vida não é aqui, né? Passa por aqui, mas a verdadeira vida é onde, inclusive, ele já está, né? Então, assim, isso eu perdi um filho, né? No 8º mês de gestação, o Heitor nasceu e morreu no 3º dia. Então, a fé não é escudo para dor. Isso é neurose, né? Achar que, porque eu... Então, assim, aí que tá, né? A partir de um dado momento, começou a entender-se que eu busco a Deus... Na verdade, eu busco os milagres de Deus, não o Deus dos milagres. Não é? Né? Então, eu vou lá e então, se eu não... se Deus não faz o que eu peço, então eu largo a fé, né? Então, que fé é essa, afinal? Né? Nós estamos, né? Enfim, é neurótico esse negócio. A gente volta para o autoconhecimento, né? Exatamente. A gente vive uma eterna adolescência, né? Exato. Porque se eu não sei quem eu sou, Acácio, qualquer pessoa me determina. Né? Então, assim, se eu não sei que eu sou filha de Deus e que Deus diz ali em João, na carta de João, que Deus é amor, né? São João diz, Deus é amor, então eu vou acreditar que esse Deus não me ama porque ele levou meu marido? Não, eu fico com aquilo que eu sei, não com aquilo que eu sinto, que meus sentimentos me enganam. Então, ainda que eu sinta dor, eu sei que Deus me ama. Não entendo, porque a minha cabeça é muito pequena diante da dimensão de Deus.
Não entendo, né? Vou entender lá na eternidade o que foi tudo isso que aconteceu. Mas isso ninguém me tira. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filha. Cíntia, quando você fala assim dessa dimensão da dor, você consegue fazer uma leitura da tua vida assim, porque acredito que todos nós passamos por uma dimensão de dor. Uhum. Eu não passei por essa dimensão que você contou aí da perda do filho, a perda do esposo, né? Mas a gente entende que a dor, ela educa. A dor, ela nos mostra, ela vai além, né? E nos mostra algo que a gente nem conhecia dentro da gente, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre isso, assim, como foi esse processo da dor, né? E o como Deus, eu tenho certeza, né? Deus estava, estará contigo, né? Mas para você trazer um pouco disso, porque eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas também. Eu acho que o primeiro ponto, né, que precisa ficar claro, né, o óbvio precisa ser dito, que a dor é inerente à condição humana. Né? Isso às vezes a gente esquece. Sim. Né? A dor faz parte da condição humana. A gente nasce chorando, a gente não nasce sorrindo. Não é? Não é? Então, assim, é algo que é inerente à condição humana. Eu fico pensando se não houvesse dor no mundo, né? Tem gente que com dor acredita ser Deus, sem dor teria certeza absoluta, né? Não é? Então, assim, de fato, a dor tem uma realidade educativa, né? Como lidar com a dor, eu acho que esse que é o grande ponto, né? É quando você chegar num lugar onde você consegue caminhar apesar da dor. Não é simples esse processo, né? Então, é importante até lançar a mão de... Né? Eu cheguei até aqui, não tenho nada contra... Sou psicoterapeuta, não tenho nada contra a medicação, psicofármacos. É importante, na boa parte dos casos, né? O uso, eu usei no passado, não nessa condição. Mas, de alguma forma, houve um fortalecimento da musculatura emocional, psíquica, espiritual, que me deu base para suportar. Legal. Né? Porque a dor, ela assim, a dor do luto, ela não deixa nada no lugar. Ela atravessa a alma, né? Ela põe em xeque coisas sólidas que você talvez acreditasse, né? E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa coisa das fases do luto já é uma coisa até meio questionável, porque as coisas acontecem muito ao mesmo tempo. Né? Então, como eu disse há pouco, dizer que eu compreendo, não, mas eu tenho uma fé que me faz caminhar, e que me faz caminhar apesar da dor. Né? Então, essa realidade da dor hoje na nossa sociedade, é difícil até encontrar espaço para dar voz para isso, porque está todo mundo nas redes sociais postando, óbvio, somente né, a melhor alegria, clique, o melhor, né? Entende? Então, assim, você não encontra espaço para falar de dor. Né? Então, a maioria das pessoas acaba suprimindo isso de alguma forma, especialmente se não tem um apoio de fé, né? E isso gera um estrago tremendo. Né? Porque a depender do luto, né? A depender da dor que a pessoa vivenciou, isso rui qualquer estrutura humana. Né? Então, eu acho que, não sei se é esse o ponto que você queria... Né, abordar, mas a bem da verdade é que a gente vive uma sociedade que é voltada, né, hedonista, só procura o prazer, só é voltada para o prazer. Né? Então, não suporta, não tem resistência, resiliência para o menor estágio de dor, que dirá para uma dor mais potente. Né? Não, eu tô fazendo essa pergunta assim para você e com certeza essa sua explicação está alcançando o coração de alguém, né? Mas eu pergunto isso porque, diante de uma situação que eu vivi também, o nosso moderador geral, Vanderlei, ele falava assim para mim, cara, você está vivendo essa coisa, né? Que Deus está permitindo na sua vida, mas você vai alcançar alguém no futuro, né? Que você vai poder ser essa ajuda, ser essa mão estendida, né?
E eu até Faz brincava, sempre muito brincalhão, eu falava, quem que é essa pessoa? Me fala logo quem que é. Quero lá na casa dela agora. Eu já acontece. quero explicar Resolver. porque eu não quero mais, porque é justamente isso que você está dizendo. Uhum. A sociedade está nos ensinando a resolver o problema. Uhum. Mas resolve. Uhum. E nós somos mais complexos do que isso. Nesse ponto, nesse aspecto, Acácio, o que eu penso, né? Eu não. Tem uma colocação de Santo Agostinho que ele diz assim, imagine a maior dor da face da terra. Jesus, o santo crucificado. Maior dor da face da terra. Não se compara às menores dores do purgatório. Nossa. De Santo Agostinho. Então, o que eu vejo na permissão de Deus? Porque, assim, eu estava na minha casa quando o Covid entrou. Eu não fui lá procurar, né? Então, não é uma situação assim, fui buscar a droga lá no point e meu marido levou um tiro. Não. Porque, assim, quando eu tô debaixo da graça, né? Tudo que me acontece ou é providência de Deus ou é permissão de Deus. Então, eu estava debaixo nas duas circunstâncias. Tanto na morte do Heitor, porque era uma síndrome rara, né? Eu brinco que eu ganhei na loteria. Down é 1 em 1 milhão. Edwards é 1 em 8 milhões, a síndrome de Edwards. Então, assim, eu estava ali debaixo da graça. Lógico que veio um questionamento, né? Hoje eu falo de um processo vivenciado. Mas, na ocasião, a primeira coisa foi... Senhor, quantas mulheres querendo abortar, o senhor quer levar meu filho? Entende? Essa era a minha verdade. Não dá para esconder um negócio desse. Não, eu adoro escutar isso mesmo, porque eu acho que são as orações mais sinceras. Porque às vezes a gente quer esconder esse sentimento de Deus. Esconder de Deus? Exato, Que absurdo. não tem como. Eu acho que esse é até um processo, né? Voltando um pouquinho também no nosso tema do autoconhecimento da fé. É rasgar o coração diante de Deus. É lidar com a verdade. Isso, É lidar com a verdade. Não é ficar ali, não, Jesus, é o Não, a seguinte, verdade é a verdade é essa daqui. Papo reto. Papo reto. Né? Papo Essa reto. é a verdade, Jesus. Tem uma cena de Santa Teresa que eu gosto muito, que ela conta o livro da vida, que ela ia para resolver uma questão no outro convento, no meio do caminho, diz que o cavalo deu um tranco, ela voou da charrete com a cara na lama, no chão. Aí diz que ela olhou assim e falou, bem se vê, porque tens poucos amigos, é assim que tratas os amigos. Então é essa a verdade rasgada, Senhor, Sim. né? Essa é a minha humanidade. Então, assim, o que eu penso que se Deus permitiu essas grandes dores na minha vida, é porque Ele quer me salvar efetivamente. Amém. Né? Então, assim, Jesus não veio para curar. Ele cura por consequência. Jesus veio para nos salvar. Essa foi a primeira missão. Essa foi a grande missão cumprida na cruz. Né? E a partir da ressurreição, nós tivemos acesso à vida eterna. E a gente só pode perder, porque acesso já foi dado. A gente só pode perder. Né? Então, dependendo das minhas escolhas, eu vou perder. Né? Então, não é a dor que santifica, é a minha resposta à dor. Sim. Então, eu posso ter a mesma dor e me voltar as costas para Deus, ir embora e blasfemar, ou então me prostrar, né? Não é a dor em si, mas é a resposta individual para a dor. E eu só consigo dar uma boa resposta para a dor se eu sei quem eu sou. Né? Porque a dor olha para mim e grita, cadê seu Deus? Olha a tentação que existe nisso. Cadê ele nessa hora? Por que ele deixou seu marido morrer? Não é? Então, eu não sei dar essa resposta, mas eu sei que eu sou filha amada de Deus. Ainda que eu não sinta, por vezes. Ainda que diante do leito de morte do Marcos eu não sentisse, né? Mas eu sei. E a fé é essa. É o que eu sei, não é o que eu sinto. Você está me fazendo lembrar de um velório que eu participei e o padre, velório, uma situação delicada ali, enfim, você está trazendo essa situação do Marcos. Mas eu escutei, mas me confortou tanto, tô lembrando disso, ele falava assim, Deus permitiu esse filho viver 40, 45 anos, 80, 3 dias, né? Deus deu essa permissão dessa alma, né? Viver este tempo, mas agora chegou o tempo dele fechar os olhos para este mundo e abrir os olhos novamente para Exato. Deus. Eu escutei aquilo, Paula, e eu falei, meu Deus, que bonito, porque assim,
ao mesmo tempo que a gente vive nessa sociedade maluca, a 220 sempre por hora, né? A gente não consegue perceber a graça de ter o outro ao nosso lado. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? E quando a gente toma essa consciência, Exato. a gente tem um estado de presença de perceber, a gente começa a sair desse mimizinho, dessas coisinhas, e começa de fato a viver o presente, a estar aqui de fato, né? A finitude nos convoca a viver a plenitude. Ó, que Sim. bonito. É a Vou anotar finitude, isso é a finitude que me Justamente. convoca a viver o meu dia no 100%. Porque o fato é que numa visão presumida, eu vou achar que eu vou me casar, como eu achava, e vou envelhecer do lado do meu marido, e como ele era 10 anos mais velho, eu vou antes que ele. Ele vai antes que mim, né? Mas lá na frente. E aí, de repente, esse mundo presumido rui na minha frente, né? Então, assim, à medida... Quando eu entrego o Heitor para Deus, eu entendo hoje que eu sou uma melhor mãe para Sofia porque o Heitor passou pela minha vida. Olha. Não é? E no momento do leito lá do Marcos, quando a médica ligou, né? Eu disse para Deus naquela hora, eu falei, Senhor, eu sei que se o Senhor levar o meu marido, eu não vou deixar de te servir. E eu sei que se o Senhor levar o meu marido, o Senhor não vai deixar de me amparar. Então, faça a sua vontade. Como é que eu posso pedir a Deus que não leve meu marido para o lugar que ele sempre desejou? Sim. Né? Teve um momento lá no leito, né, de morte que eu estava lá no hospital, chacoalhei o Marcos. Falei, volta para mim, volta para sua filha. Uma lágrima escorreu. Eu entendi. O barco está em alto mar. Eu acho que lá na eternidade eu tenho essa ideia de que lá naquele momento ele já viu o plano todo, né? Porque o Marcos tinha uma preocupação de proteção muito grande comigo, com a nossa família, né? Mas ali naquele plano ele entendeu, a Cíntia não vai ficar desamparada, a Sofia não vai ficar desamparada, o Renan, a Vitória, né? Eu posso seguir para esse lugar. Semanas antes, ele tinha falado para minha sogra assim, filho, eu tô com medo, né, esse Covid, morrer. Falou, mãe, o céu é lindo, o céu não tem dor, não tem Covid, não tem nada, não vejo a hora de chegar ao céu. Como é que eu, na minha ignorância, no meu egoísmo, né, peço a Deus que feche as portas para o ingresso dele no céu? Entende? Assim, é lógico que a minha humanidade grita, mas existe um olhar para a eternidade, né? Nossa, que testemunho, não sabia disso. Então não... E é o que mantém a minha sogra de pé. Porque ela perdeu o filho num domingo, na quarta foi o marido. Nossa. Então, assim, é o que mantém ela falar, que ela fala. E aí eu vou te contar a maior, porque eu tive essa... Na hora que a médica me ligou, eu disse assim, o que você sabe do seu marido? Eu disse, eu sei que ele está entubado. Tivemos uma intercorrência grave e ele virá a óbito nas próximas horas. A senhora pode repetir, por favor? Ela repetiu com as mesmas palavras. Saí em direção ao hospital, liguei para minha sogra e falei, olha, de lá fiz no caminho chamei, pedi o auxílio, né, da irmã Adriana, ela acionou o Frei Diego, do Carmelita, e aí o Frei Diego foi lá, e aí antes do Frei Diego chegar, eu subi com o Renan, com a minha amiga Cíntia, rezamos ali o terço, aquela cena de agonia, e aí foi a hora que eu chacoalhei ele depois do terço, e aí o Frei Diego entrou, na hora que o Frei Diego entrou, ele começou a fazer a oração da indulgência plenária. Quando eu caí em mim, falei, meu Deus do céu, ele tá abrindo as portas do céu pro meu marido entrar. É céu direto. A nossa fé nos atesta. Indulgência plenária. Ele já tinha recebido a unção dos infernos. Foi indulgência plenária. E aí, quando eu saí, eu falei, agora, Marcos, é isso. Eu te deixo aqui com Nossa Senhora e com Jesus para que seja feita a vontade de Deus. E fui para a capela. E eu só fui para a capela, não fui embora para casa, porque minha sogra estava a caminho. E aí, fui pra capela. Quando foi avisada que a minha sogra chegou, eu desci pra UTI. Na hora que eu desci, a médica já tava me procurando pra dizer que ele tinha falecido. E aí, eu entro de novo na UTI e o Marcos tá sorrindo. Ele sem aparelho, sem nada, né? Eles prepararam o corpo. Tava sorrindo. Aí a Cíntia olhou pra mim e falou assim, eu queria que ele voltasse 5 minutos pra ele me contar o que ele viu. Você tem dúvida do que ele viu?
Você tem dúvida do que é que ele viu? Não há dúvida do que ele viu. Nossa. Que presente, cara. Então, assim, Né? é lógico que a minha dor da ausência, né, é diária. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é a minha fé que me eleva, que me puxa pra cima, que me tira Sim. desse lugar da dor. E diante também do que você presenciou, Uhum, né? uhum, Das orações, dessa igreja viva, Uhum. presente, com os sacramentos, né? Com a uhum, disponibilidade de um sacerdote de ir Uhum. até um leito, né? uhum. Nossa, Então, você me contando desse sorriso, lembrei do filme de São Felipe Neri, né? Quando São Felipe Neri também está voltando ao pai, né? Chega a Giovaninha, né? A minha filha chama Giovana por causa desse filme. Não sabia. A Cris tinha sonhado com o nome Giovana e a Cris fala pra mim, né? Ó, Giovana. Eu falo, Giovana? Né? E quando eu estava assistindo esse filme, a Giovaninha tá correndo na igreja de São Felipe Neri, né? Giovaninha, para de correr na igreja. Eu falei, nossa, meu coração se encheu de alegria. Enfim, mas a Giovana, né, nesse filme, ela entra dentro do quarto e vê São Felipe Neri sorrindo também. Fala, Não lembrava Felipe está vivo. Felipe está no paraíso. Hoje eu estava assistindo um filme, né, por conta do Domingo da Misericórdia, eu estava assistindo um filme de Santa Faustina e o confessor, ele dá a bênção nela e sai do quarto. De repente ele volta para perguntar alguma coisa, ele vê ela em êxtase. Né, vê contemplando as portas do céu se abrindo. Então, é uma graça. E eu assistindo a vida dos santos, cara, todas elas passam pelo autoconhecimento. Passam por se olhar e dizer, cara, e ver a miséria que é, e sabe, daqui só pra cima agora. Né? E eu entendo que também foi uma via que Deus te permitiu para que você não parasse na dor, né? Você foi além. É uma dor que dói ainda? Óbvio. E vai ser pro resto da vida, Né? Paula. Porque assim, eu vou ver a Sofia subir no altar e falar o Marcos aqui. Né? Entende? Tem sempre um momento que não tem como não lembrar, né? Todo dia, cada minuto. Né? E aí, é esse autoconhecimento que te disse, olha, dói aqui, ó, todo dia, mas eu sei. A dor eu sinto, mas eu sei do Deus que me ama. Você sabe porque você sabe quem você é. E fora isso, né, que eu acho que é o segundo passo aí pro autoconhecimento, é essa autocondução. Sim. De olhar assim, o Marcos morreu, mas existe uma vida a corresponder. A melhor forma de eu honrar a memória do meu marido é vivendo bem essa vida. Sim. E aí eu tenho ali um dever a cumprir, chamado maternidade, Sofia, que me impele, que não me permite ficar na cama. Né? Então, é lógico que esse olhar para si no sentido de há uma responsabilidade a corresponder e essa responsabilidade é minha. Essa vida quem precisa viver sou eu. Eu poderia me prostrar? Poderia. Seria um motivo justo? Seria. Compreensível por todos? Sim. Alguém se levantaria para cuidar da Sofia? Me vem à memória pelo menos, né, à mente pelo menos 3 grandes pessoas da nossa vida. Mas não seria eu. Sim. Não seria mãe, eu, né? na vida da Sofia, entende? Então, assim, há uma convocação que a vida me faz, né? E há uma responsabilidade a corresponder. E eu não posso terceirizar a minha responsabilidade. Posso, mas as consequências virão desse, né, terceirizar, por exemplo, né? Tantas outras coisas, mas terceirizar a educação. Né? Então, assim, acho que o ponto aqui, né, para você que está assistindo, é assim... Diante dos fatos que me aconteceram, qual que é a minha responsabilidade? Ninguém vai fazer no seu lugar, entende? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade devida, né? Esse lugar é meu, ninguém vai viver a minha vida no meu lugar e, portanto, ninguém vai viver as minhas dores e também não vai viver minhas alegrias. Sim, também não vai, né? Porque Deus olhou para você e disse, a Cíntia será a mãe da Sofia. Exatamente. Né? A gente estava falando agora há pouco sobre essa entrega nupcial. Dentro dessa entrega... existe um fruto que Deus nos confia, que é a Sofia que você está trazendo. E diante disso, você vai parar diante do fruto que Deus te confiou, né? É uma escolha. É uma escolha. A vida é feita de escolhas, né? O Franco, ele vai dizer isso. A liberdade nunca é tirada de nós.
Aí você vai dizer assim, mas se um cara puser a arma na minha cabeça e dizer negue a Cristo, ainda assim eu tenho possibilidade de escolher. Sim. E arcar com todas as consequências dessa escolha. Entende? Sim, Então, assim, sim. há sempre uma possibilidade de escolha. Ninguém é vítima das circunstâncias. E esse é um outro ponto, né? Eu não sou vítima dos fatos que me acontecem. Eu posso tomar a vida nas minhas mãos, né? O Franco, ele fala sobre essa realidade da liberdade e da responsabilidade. Ele fala, lado a lado da estátua da liberdade tem que ter a estátua da responsabilidade. Né? Porque eu sou responsável por todas as consequências. Então, assim, eu não posso justificar uma conduta, e aí, né, tá em voga a questão dos temperamentos, que é muito legal, é parte de processo de autoconhecimento, né? Você entender quais são os seus ímpetos, seus impulsos. Eu uso muito isso na prática clínica, identificar o temperamento do paciente, porque naturalmente você tem uma visão de mundo a partir desses temperamentos. É uma coisa científica, né? Vem lá do Hipócrates, o pai da medicina. Mas o fato é que é algo basal, o temperamento. Temperamento você pode ver no cachorro. Pensa num Golden, o que você acha que ele é? Sanguinão, né? Correndo, aquela loucura toda. Você olha um pincher, colérico, né? Então, assim, você olha uma planta, né? A samambaia, melancólica lá, entregue, né? Sei lá, um cactus. Então, assim, é basal, é mineral, é coisa que tá dentro do ser vivente, independente do ser humano. Mas aí, justificar uma conduta porque eu sou isso, eu sou aquilo, não, você não é o seu temperamento. Você tem um impulso aí. E aí você pode escolher como é que você age a partir desse impulso. E aí a gente você vai né, você vai controlar, você vai ordenar ou vai continuar desordenado? Mas a culpa é porque eu sou colérica, Não, né? esses dias alguém me chamou no WhatsApp e falou assim, um amigo tá procurando alguém que possa identificar se ele realmente, como disse um outro profissional, tem Asperger, que é um espectro autista. Não, porque ele tá com uma grande dificuldade de relacionamento e tal, não sei o quê, e ele quer laudar para mostrar para as pessoas que ele tem um problema. Então, ele tá querendo um laudo para justificar a conduta dele. É isso que ele quer. É outra coisa, né? Então, assim, até mesmo a doença mais grave... Aí vem a distinção, tá? Se você é alguém incontrolável nas suas atitudes, você precisa ser recolhido e separado da sociedade. É esse o seu caso? Não. Então, não use laudo para justificar nenhuma atitude sua. Até mesmo o ápice da doença da mente, que é a esquizofrenia, né? Em que a pessoa tem alucinações, tem um filme Uma Mente Brilhante. Recomendo super, assistam. É um filme real que fala com a história acho que é John Nash, que é um matemático inteligentíssimo, ganhador de Nobel. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia em dado momento da vida dele, né? Exatamente por conta de todos os fatos envolvendo as relações. Quando ele entende, ou seja, quando ele passa pelo processo de conhecimento da enfermidade, ele toma uma conduta. Então, em dado momento do filme, não sei nem se é o final, mas eu vou contar. Dá spoiler. Num dado momento, que ele já sabe da doença dele, ele, medicado, lógico, ele continua dando aula de matemática, porque ele tem uma visão incrível da matemática. Ele está dando aula numa grande universidade dos Estados Unidos, e aí termina a aula, e a cena é essa. Chegam duas ou três, não me lembro, duas pessoas, e olham para ele e falam assim, Sr. Nash, nós somos do Nobel, do Prêmio Nobel, e nós queríamos tomar um café com o senhor. O que é, naquela hora ele pensa, isso aqui é uma criação da minha mente ou é real? Ele para uma aluna e fala assim, você tá vendo essas duas pessoas aqui? Sensacional. Aí ela olha e fala assim, claro. Eu falei, então podemos tomar um café. Então entenda que até mesmo uma pessoa que tenha a mais grave das doenças da mente, a esquizofrenia, onde você não consegue separar o que é real do que é ilusório, tem condições de dominar essa realidade. Cria ferramentas, né? Lógico, tem a medicação, precisa ter um equilíbrio das realidades psíquicas. Mas é aquilo que a gente falava um pouquinho antes do bate-papo começar. Sim. O que diferencia o ser humano dos animais é essa condição de dominar as realidades biopsíquicas. Sim. Então, a frase do Frank, que eu adoro, né? Você olha um avião e olha um carro. Né? O avião tem um quê de carro taxiando no aeroporto, mas o avião só é avião quando ele levanta voo.
Então, o homem só é homem quando ele sai da realidade biopsíquica e toma sobre si a condição de escolher e de arcar sobre essas responsabilidades. Porque enquanto eu só respondo aos meus estímulos, eu só me comparo aos animais. Não eleva a alma. Ô, Cíntia, a hora já se vai, mas diante dessas escolhas que você está trazendo aqui para nós, eu sei que você foi publicitária também, né? E dentro dessas escolhas, hoje eu estou conversando aqui com uma psicoterapeuta, né? Que escolha que é essa também que você fez De publicidade para terapia. Eu acho que loucura foi essa? Bom, né? Perdão, não te cortando, mas eu queria que você emendasse, porque eu achei incrível a sua plataforma Soul Fênix. Tá bom. Chega nela, por Legal. favor. Tá bom. Bom, também é parte de processo de autoconhecimento, né? Essa mudança de carreira. Lógico, cresci nesse mundo materialista, então, quando foi ali o momento de discernimento de profissão, eu segui por um caminho que eu achei que daria muito mais dinheiro para mim, né? E fui por esse caminho, fui bem sucedida, tal, não sei o quê. Só que em dado momento da minha vida, entra esse despertar para aquilo que de fato é importante. Então, ali, quando eu me preparei para casar em diante, eu entendi que a minha vida profissional, naquele estágio em que eu saía às 6 da manhã de casa, voltava às 10 da noite, era incompatível com a esposa e a mãe que eu gostaria de ser. E aí eu tive que tomar uma decisão. E aí, nesse processo de discernir, foi um processo, né, gradual, e aí eu fui identificando em mim habilidades. E aí, a primeira forma de identificar foi ouvindo o feedback. Então, saí do escritório, um momento terrível, eu fui para a capela que tinha lá perto. Na hora que eu saio da capela, exatamente com essa pauta com Jesus, né? Senhor, olha, quando eu saio, eu recebo uma mensagem numa rede social de um rapaz que... profissionalmente nos conhecemos anos antes, ele destrincha ali no texto a realidade que ele vive e no final ele pergunta, o que você acha? Eu falei, meu Deus, o que esse rapaz vem em mim para me perguntar o que é que eu acho a respeito da vida dele, de quem eu não vejo há alguns anos? E ali foram algumas pistas, né, que eu fui entendendo o meu lugar. Hoje eu estou instalada, né, no meu lugar, de fato. Acho que sou muito grata aos 20 anos que eu vivenciei aí na publicidade, no marketing, mas agora, de fato, eu estou instalada no meu lugar. E isso eu percebi no dia em que, assim, né, que bateu o martelo mesmo, foi no dia em que eu, contemplando aquela palavra, meditando aquela palavra da apresentação de Jesus no templo, na hora que o trecho diz, né? E aí havia uma viúva que havia sido casada há pouco tempo, acho que 7 anos, acho que era o mesmo tempo que eu estava com o Marcos, e desde a viuvez, ela passou a se dedicar a servir o Senhor no templo. E aí o Senhor me falou claramente, eu quero que você me sirva no templo, mas é cuidando do templo do Espírito Santo, que é a pessoa humana. Então hoje eu estou instalada no meu lugar. Lá é a minha missão e o meu trabalho. Louvado seja Deus. E aí surgiu o Soul Fênix, porque diante das realidades limites vivenciadas, eu falei, eu preciso traduzir, minhas lágrimas precisam regar o jardim dessa mulherada que está perdida, né? E ali foi quando quando eu comecei a estruturar e tem cursos, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas sozinha, né? Uma forma da pessoa do outro lado conseguir se conduzir. Legal. E como eu faço para entrar nessa plataforma? Entra lá no meu Instagram que o link tá lá. O meu Instagram é @CilimaAlmeida. Legal. Cilima. Um prazer. Obrigada. Ai, conversa boa também. É triste, né? Porque Muito acaba bom, logo. Muito bom. Muito bom. E você, que está curtindo este bate-papo, você que está aí nesse momento onde você não está enxergando a luz no fim do túnel, meu irmão, vamos caminhar. Talvez você não esteja vendo esta luz porque você está parado. Confia no Senhor, caminha, porque Deus há de providenciar o profissional para te ajudar a sair dessa situação de escuridão, né? Até mesmo diante da coragem que você vai ter a partir de agora, eu creio nisso, de partilhar com uma pessoa da tua confiança, dessa luta que você está vivendo.
e assim você começar a entender o que Deus está permitindo na tua vida, né? Entender que a resposta tá dentro, não tá fora, né? Que a gente ficar procurando fora aquilo que a gente vai encontrar dentro. Diante dessa partilha, com certeza, né, Paula? Sim. Muitas pessoas vão encontrar essa luz que é Jesus na tua vida, meu irmão. Então, um tchau, né? Um tchau! Um tchau, até o próximo bate-papo, nessa coisa maravilhosa, né, que nós estamos vivendo, esse projeto Em Volta da Mesa. Eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração e vai falar ainda muito mais nos próximos programas.